Bem, pessoal, então continuando aqui os comentários das nossas questões. Vamos agora para a questão de número 7. Então vamos lá. Considere as afirmativas abaixo. Então vamos para a lousa. Afirmativa 1. Países que adotam a política de câmbio fixo estão enfrentando um déficit na balança comercial devem promover uma desvalorização cambial para alcançar o equilíbrio comercial. Bom, antes de julgar a assertiva, falar se é verdadeiro ou falso, vamos diferenciar aqui que é o câmbio fixo do câmbio flutuante. A taxa de câmbio fixo é aquela em que a autoridade monetária do país ela fixa o nível da taxa de câmbio. Por exemplo, se o Banco Central do Brasil chega e fala assim, não, a taxa de câmbio brasileira ela vai ser $1 igual a R$2. Então, nesse caso, a gente vai ter um câmbio fixo, tá? Aí você vai falar, pô, professor, mas esse câmbio fixo, ele é decidido assim, a autoridade monetária vai e diz que vai ser tanto, assina lá e vai ser tanto? Não, pessoal, não é bem assim. O câmbio de um país, o preço da moeda estrangeira, em termos da moeda nacional, o preço ele é definido como se fosse um preço de um bem qualquer. Por exemplo, quanto custa essa caneta aqui que eu uso para escrever na lousa digital? O preço dela é decorrente da interação entre a oferta e a demanda no mercado. Por exemplo, se a demanda cresce muito, ou seja, muita gente quer comprar essa caneta, o que vai acontecer com o preço dela? Vai subir. Ou, se a demanda cai abruptamente, o preço da caneta vai cair. E a oferta? Se a oferta de caneta aumenta muito, ou seja, tem muita caneta, onde você vai, tem essa caneta para vender. O que acontece com o preço dela? O preço dela cai, tá? E se a oferta dessa caneta é reduzida, está faltando caneta no mercado, o preço dela aumenta. Ou seja, é bastante intuitivo, né? Aquilo que as pessoas querem muito tende a aumentar de preço. Aquilo que é oferecido demais, tem demais no mercado, tende a ter o preço mais baixo. Aquilo que tem de menos no mercado, tem pouca oferta, tende a ter um preço mais... tem demais no mercado, tende a ter um preço mais baixo. E o que tem de menos, tem falta no mercado, tende a ter um preço mais alto, tá? Com a moeda estrangeira é a mesma coisa. Por exemplo, se ocorre uma entrada de dólares muito grande no Brasil, então os investidores estrangeiros estão vindo para o Brasil, fazendo investimentos aqui, o que acontece? Vai ocorrer a entrada de muitos dólares no Brasil. Então, tendo muito dólar no Brasil, o que acontece com o preço do dólar? O que acontece com o preço de uma mercadoria que tem demais? O preço dessa mercadoria cai, né? Então, se ocorre a entrada de muitos dólares no Brasil, a tendência é que o preço do dólar caia, né? Se o preço do dólar cai, isso quer dizer o quê? Desvalorização do dólar. Se ocorre desvalorização do dólar, ocorre, por consequência, valorização do real, tá? Então, olha só, entrou muito capital no país. Você tem que pegar a manha desse raciocínio. Você não precisa decorar nada se você pegar a manha de realizar esse raciocínio. Se entraram muitos dólares no Brasil, o preço do dólar cai. Ou seja, o dólar é desvalorizado. Se o dólar é desvalorizado, o real é valorizado. Se o real é valorizado, isso implica o quê? Um aumento da taxa, quer dizer, uma redução da taxa de câmbio, tá? O que vai piorar o saldo da balança comercial. Mais ou menos por aí, tá? Aí você vai falar, tá bom, professor, mas vamos supor que entraram muitos dólares no país, num contexto em que o regime cambial é fixo. Isso que o senhor falou não vai poder acontecer, não vai ter valorização do real, desvalorização do dólar, não vai poder ter simplesmente porque o câmbio é fixo, correto? Correto. Só que nesse caso, o Banco Central vai atuar no mercado de moeda estrangeira. Por exemplo, se entraram muitos dólares no Brasil e o Banco Central quer manter aquela taxa cambial, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai ter que comprar esses dólares para a taxa de câmbio não variar. E se acontecer o contrário, se saírem muitos dólares do Brasil, por exemplo, os investidores estrangeiros querem sair
querem sair do Brasil, retirar seus investimentos aqui, querem sair do Brasil. O que vai acontecer? A tendência é que o aumento da demanda por dólares faça o preço do dólar aumentar, ou seja, ocorra uma valorização do dólar e uma desvalorização da moeda. Só que se o regime cambial é fixo, o que vai acontecer? Isso não pode acontecer, né? O dólar não pode ser valorizado, nem o real desvalorizado. Então, num contexto em que ocorre saída de capitais, o Banco Central tem que vender esses dólares para o mercado. Então, o câmbio fixo ele funciona assim. A taxa de câmbio fica lá, bonitinha, não mexe. Só que aquilo lá não é decidido numa canetada, não. O Banco Central ele atua para manter aquela taxa de câmbio fixo, tá? Ele diz, se a demanda por dólares aumenta, o Banco Central despeja dólares na economia, vende esses dólares. Se a oferta de dólares aumenta, entram muitos dólares na economia, o Banco Central tem que comprar esses dólares para impedir que a taxa de câmbio varie e fuja do nível que ele quer, tá? Então, a taxa de câmbio fixa, ela acontece dessa maneira. O Banco Central tem que dar os seus pulos, tem que dar o seu jeito para manter a taxa naquele nível fixo que ele quer, tá? Um lado positivo do câmbio fixo, qual que é? É que os agentes eles podem ter um horizonte de planejamento melhor, né? Ou seja, os agentes econômicos, o governo, eles podem adotar um planejamento melhor para suas estratégias empresariais, estratégias comerciais, tá? E o lado negativo é que o Banco Central perde a autonomia, né? Então o Banco Central ele tem que ficar todo dia, hora comprando dólar, hora vendendo dólar, para garantir que a taxa de câmbio fique naquele nível fixo que ele deseja. Se o Banco Central tiver, por exemplo, poucas reservas internacionais, às vezes ele pode não conseguir manter a taxa de câmbio naquele nível. Por exemplo, se ocorre uma grande saída de capitais do Brasil, vai ocorrer aumento da demanda por dólares, né? Os investidores vão querer pegar os seus dólares e sair do Brasil. Para que a taxa de câmbio fique fixa, o Banco Central tem que vender esses dólares. Então, numa situação como essa, o Banco Central vai ter que ter esses dólares no caixa, tem que ter um alto nível de reservas internacionais para garantir esse tipo de política, tá? Outra coisa é que o câmbio fixo, ele não é sinônimo de câmbio permanente, tá? Às vezes a gente pode ter, não é sinônimo de estabilidade no câmbio, às vezes a gente pode ter um câmbio fixo e o Banco Central, a autoridade monetária, simplesmente mexer na taxa de câmbio diariamente. É o que aconteceu com o Brasil nas vésperas de implantação do Plano Real. O Cruzeiro Novo o câmbio era fixo, só que o Banco Central desvalorizava constantemente o Cruzeiro Real, desvalorizava, não lembro se era diariamente, mas eram várias vezes durante a semana, e o câmbio era fixo. Então veja que câmbio fixo nem sempre quer dizer câmbio permanente, e câmbio flexível, né? Nem sempre quer dizer um câmbio que fica mudando muito. Às vezes o câmbio flexível ele pode ter mais estabilidade ao longo do tempo do que o câmbio fixo, tá? Bem, então vamos analisar aqui a assertiva 1. Países que adotam a política de câmbio fixo e estão enfrentando um déficit na balança comercial devem promover uma desvalorização cambial para alcançar o equilíbrio. Então, quando a gente desvaloriza a moeda, desvalorização cambial é a mesma coisa, tá, pessoal? Que desvalorização da taxa de câmbio, que é a mesma coisa que desvalorização cambial. Tá? São as mesmas coisas. Isso aqui vai fazer o quê? A gente já viu lá há 2 vídeos atrás. Isso aumenta o valor das exportações e reduz o valor das importações. Então, o saldo da balança de comércio, do balanço comercial e do balanço de serviços tende a melhorar. Então, a assertiva 1 ela está correta, tá? Assertiva 2.
A teoria da paridade do poder de compra propõe que a taxa nominal de câmbio deve variar em proporção tal que a taxa de câmbio real se mantenha fixa e dessa maneira seja possível manter a trajetória do saldo comercial do país. Bom, vamos falar do que é essa teoria da paridade poder de compra. Ela diz o seguinte, ela diz que uma moeda ela deve ter o mesmo poder de compra em todos os lugares do mundo. É o que o próprio nome diz, ó, paridade, poder de compra. Ou seja, o poder de compra ele tem que estar num nível de paridade, né? Por exemplo, $1, ele tem que ter o mesmo poder de compra nos Estados Unidos e no Brasil. É o que essa teoria diz. Vamos supor o seguinte exemplo. Vamos supor uma taxa de câmbio que seja $1 igual a R$1. E vamos supor que o Big Mac, em todos os lugares do mundo, ele custe exatamente $1. Quer dizer, R$1 não, $1, né? Então, nos Estados Unidos, você compra o Big Mac com $1. E no Brasil, você compra com R$1, porque R$1 é igual a $1, né? Então o americano vem para o Brasil, ele pega o seu dólar, troca pelo real e compra o seu Big Mac, certo? Ou seja, e nos Estados Unidos ele compra o Big Mac com $1 da mesma maneira. Agora vamos supor que a inflação brasileira em um determinado período foi de 50%, tá? Aqui eu vou botar 1, aqui 2. Cenário 2. A inflação brasileira, em um determinado período, foi de 50%. Inflação Brasil, 50%. Tá? O que vai acontecer? O preço do Big Mac no Brasil vai para R$1,50. Aí eu pergunto para você, o americano que vem no Brasil com $1, ele vai continuar comendo seu Big Mac lá nos Estados Unidos? Vai. Mas com esse mesmo $1, agora ele consegue comer um Big Mac no Brasil? Não, não consegue. Ele vai trocar $1 no Brasil, vai receber R$1 e com esse R$1 ele não compra mais o seu Big Mac. Então, observe que nesse caso em que ocorre um diferencial das taxas de inflação, um diferencial do nível de preços interno e externo, não ocorre a paridade do poder de compra. Não ocorre a paridade do poder de compra. Ou seja, o diferencial de nível de preços interno e externo, ele distorce a relação entre as taxas de câmbio. Tá? Então, existe uma fórmula, que é chamada de fórmula de Cassel, sei lá, que diz o seguinte, fórmula de Cassel, vou botar aqui, paridade poder de compra. Ela diz o seguinte, ela calcula uma nova taxa de câmbio, tá? Que corrige essas distorções nos diferenciais de preços interno e externo. Tá? Então, E' vai ser a nova taxa de câmbio, tá? A fim de que se mantenha a paridade do poder de compra entre as moedas. Então, vamos ver aqui nesse exemplo que a gente fez. A taxa de câmbio inicial era quanto? A taxa de câmbio inicial era E igual a 1. E depois a gente teve uma inflação no Brasil de 50%, tá? Então vamos calcular aqui. Então, fórmula de Cassel, a nova taxa de câmbio vai ser E', a taxa de câmbio inicial era E igual a 1, né? Porque era $1, R$1. O nível de preços internos vai ser 1,5, tá? Porque foi inflação de 50%, então o índice de preços é 1,5. A inflação externa, vamos supor que foi 0%, então o índice de preços externos vai ser 1, tá?
Então a nova taxa de câmbio vai ser 1,5. Ou seja, a nova taxa de câmbio para que se mantenha a paridade do poder de compra vai ser $1 igual a 1,50, tá? Então, se ocorrer essa desvalorização da taxa de câmbio, olha o que vai acontecer. Um americano vem no Brasil com seu $1, aí ele vai trocar $1, só que ele não vai receber mais R$1, ele vai receber 1,50. E com esse 1,50, agora sim ele compra o seu Big Mac, ou seja, a fórmula de Castle aqui, ela mostrou a desvalorização que deveria ocorrer com a taxa de câmbio para que se mantivesse a paridade do poder de compra do dólar, tá? Então vocês veem que o diferencial de preços interno e externo entre os países, ele provoca distorções nas taxas de câmbio, tá? Então, essas distorções, elas podem provocar também alguma distorção no saldo da balança comercial do país. Por exemplo, um país ele pode ser prejudicado nas exportações ou nas importações simplesmente em decorrência do nível de preços da economia. Por exemplo, se um país tem uma inflação muito elevada, é natural que as pessoas deixem de comprar os produtos internos para comprar os importados. Que os importados não sofrem com a inflação, né? Que os importados obedecem à inflação a princípio do país onde o produto é feito. Tá? Então, essa teoria da paridade do poder de compra, ela visa também manter uma linearidade ali, manter um planejamento, manter uma relação estável no saldo comercial do país. Tá legal? Então, é exatamente o que está dizendo aí na assertiva 2. Tá? Então, a assertiva 2, ela está correta. Então, a assertiva 1 a gente já viu que estava correta. A assertiva 2 também, ou seja, a teoria da paridade do poder de compra propõe que a taxa nominal de câmbio deve variar em proporção tal que a taxa de câmbio real, quando ele fala taxa de câmbio real, essa palavra real, já está levando em conta a questão do diferencial de preços interno e externo, tá? E dessa maneira seja possível manter a trajetória do saldo comercial do país. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente continua com um comentário dessa questão e comenta outras mais. Até lá!